amigos da TV Impacto, estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santarém, senhor Raimundo Trindade, e também com a doutora Suzana da Costa. Gente, nós vamos falar sobre aquele assunto que saiu em nossa matéria de ontem, sobre um advogado que conversou com a nossa equipe de reportagem, falando que sofreu uma agressão lá no setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Santarém. Na delegacia, quando ele foi registrar o boletim de ocorrência, nós colhemos entrevista, ele deu a versão dos fatos. Também gravamos com o presidente da OAB, Ítalo Melo, e os advogados também que estariam ali dando apoio. Hoje está aqui o seu Raimundo Trindade, lá do Sindicato dos Servidores, que vai falar sobre o assunto, referente também ao servidor lá da Prefeitura envolvido nesta questão. Seu Raimundo, seja bem-vindo aqui no estúdio da TV Impacto. Já fale pra gente qual a sua opinião sobre este assunto, o que o senhor tem para acrescentar sobre isso. Bom dia a todos. Na verdade, houve uma agressão de um advogado ao nosso funcionário, até porque quando o advogado chegou no local, já tinha ultrapassado o horário de trabalho. E nesse momento fica algumas pessoas do lado de dentro e algum funcionário vai lá na porta para abrir a porta para que as pessoas saiam. Nesse momento de abrir a porta para alguém sair, o advogado chegou lá e tentou entrar na marra. Então ele foi contido pelo funcionário e houve uma agressão muito forte por parte do advogado, que ele não precisava fazer aquilo com o funcionário. E nesse momento houve uma discussão, o advogado xingou bastante o nosso funcionário e partiu para cima mesmo. Inclusive temos muitas testemunhas, os clientes que estavam lá, os funcionários que estavam lá, não precisava nada disso. Se o advogado foi levar um documento para um cliente dele que estava dentro do departamento, ele poderia ter passado o documento para o funcionário levar para o rapaz, porque o horário já tinha encerrado. Então ele não tinha porquê entrar daquela forma, tentar entrar daquela forma, agredindo o cidadão que está trabalhando, tá, de boa lá, e de repente chega alguém transtornado e criou o problema daquele tamanho. Então, inclusive chamando a polícia para prender o cidadão lá. Tá? O cara não é bandido, é um cidadão de bem, trabalhador, e nós podemos garantir isso para vocês e garantir para a sociedade. É uma pessoa de bem, então não precisava fazer nada daquilo que o advogado fez. Então, seu Raimundo, há uma contradição com relação a isso, né? Porque, segundo o advogado Heitor Moreira, em entrevista, ele fala que já foi aparado com a mão no peito, impedido de entrar, e com um tom de ignorância da parte do segurança, que houve acabou em agressão. Há uma contradição de testemunhas que estavam ali presentes? Sim, uma contradição. Você sabe que cada um dá a sua versão. Então ele deu uma versão para tentar se proteger, mas na verdade a agressão partiu do advogado, em que uma pessoa que tem uma capacidade intelectual alta deveria fazer uma análise imediatamente para ver realmente isso que está acontecendo é prudente? Mas não, ele foi imprudente em tentar adentrar ao departamento na marra, tentando empurrar a porta, e se ele quebrasse a porta, que é de vidro. Como está a situação do segurança? Soube que chegou até a nossa equipe de reportagem que ele está bastante abalado pela situação. Sim, evidentemente que o cidadão fica um pouco com os nervos abalados, né? O psicológico também, mas a partir de hoje ele deverá ir lá na delegacia para fazer a ocorrência, para que esses fatos sejam esclarecidos de uma forma mais precisa. E quero aqui aproveitar a oportunidade para pedir a nossos clientes que tenham a compreensão do horário. Então, se você tiver atrasado, se você chegou atrasado, não tem como você entrar, porque existem regras, assim como lá no seu escritório tem regras, lá no departamento também tem regras, e deve ser
é cumprida, tem que ser cumprida. Seja quem for. Seja né? quem for. Então, gente, nós vamos falar aqui com a doutora Suzana da Costa, que também está aqui junto com o sindicato, né, representando. O que a senhora poderia falar sobre esta situação? Muito bem, Lorena, obrigada. Bom dia mais uma vez a você e todos os clientes. Em primeiro lugar, no ato ocorrido de ontem, a defesa foi imediatamente convocada a comparecer no local em decorrência de termos filiados, né, defesa do sindicato. É importante ressaltar que o sindicato ele tem prerrogativa para atuar no interesse dos seus filiados. E nesse primeiro momento, enquanto essa questão estava acontecendo, nós fomos demandados a estar presentes neste momento lá no ato para acompanhar a questão. Então, imediatamente, o presidente Trindade e eu estivemos lá e participamos dos depoimentos das pessoas que ali estavam, inclusive os seus representantes hierárquicos, do rapaz, né, que aconteceu. E o que foi nos passado? Que naquele momento, o rapaz que chegou lá, o advogado, chegou muito alterado, já após o horário de funcionamento da agência, adentrando forçadamente ao local, e foi quando o servidor, imbuído, né, do seu ato de preservar o local, né, agiu ali em legítima defesa, né, pelo artigo 23 do Código Penal e no regular exercício do direito. Então, nesse primeiro momento, ele depois até nos falou que em nenhum momento o rapaz ali, que tentou adentrar a agência forçadamente, se manifestou como advogado. Apenas ele queria, né, adentrar o estabelecimento após o horário regular. Então, foi falado a ele que já havia sido fechada a agência e que naquele momento não era mais possível, né, o atendimento. E foi quando ocorreu ali a situação. E aí, vale lembrar, Lorena, que a gente também responde pelas questões, por exemplo, né, de desacato, uma vez que ele foi ali informado que não seria mais possível o atendimento. Né? O artigo 331 do Código Penal, ele prevê o desacato ao funcionário público, inclusive como crime. E também a questão do artigo 23, que é o Código, né, Penal, que fala a respeito do exercício regular e da legítima defesa, naquele primeiro momento. Então, a defesa veio esclarecer por parte de como filiado, né, enquanto filiado, o que ocorreu dentro da repartição, segundo relatos dos seus representantes e do próprio rapaz envolvido, do servidor. Agora a gente observa pelo lado de fora, como uma telespectadora, nem como um repórter, algo tão simples de resolver, né, doutora? Se for a questão... tem os dois lados, né? Nós ouvimos ontem o advogado e aqui eles estão representando o servidor público por ele ser filiado também. Há são contradições aí nas conversas, mas era algo tão simples de resolver. Verdade. Foi a questão de um documento, estava fora do horário, o cliente dele já estava lá dentro do setor, poderia ter entregue ao segurança para que ele levasse até o cliente. Algo tão simples, mas que deu todo esse problema, né? A gente sabe que hoje a sociedade, no contexto, a gente vive com os ânimos exaltados, né? A gente precisa de mais calma aí no nosso atuar. Mas a gente também sabe, inclusive, a gente olha também o outro lado. Não vamos falar só do nosso enquanto defesa, mas a gente sabe que enquanto advogado, ele está ali imbuído do seu munus público, ele tem direito a entrar na repartição, só que desde que ele se manifeste ali com a razoabilidade de informar, eu tenho certeza que depois ele pode até procurar, em caso de ter algum dano, algum prejuízo, ele verificaria depois essa questão, mas não precisaria chegar a este ato. Mas a gente sabe que, infelizmente, os ânimos exaltados às vezes precedem, né, as questões. Mas, assim, a nossa preocupação foi de estarmos aqui falando do ocorrido, segundo os relatos dos servidores que também se sentiram ofendidos com essa situação. Aí, gente, olha, é a versão aí também da parte do segurança, a gente está sendo representado aqui, volto a repetir, seu Raimundo Trindade, a advogada Suzana da Costa, vieram falar em nome do segurança sobre esta situação, já que a gente ouviu o advogado ontem lá na delegacia. Eu quero agradecer pela presença da doutora, né, Suzana, seu Raimundo, mas sempre está aqui com a gente, né, sempre trazendo informações do que for preciso. O senhor já é de casa, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Lorena, mais uma vez. Bom dia. Então é isso, gente. Curta, deixe seu comentário e compartilhe. Até a próxima.